O preço da guerra chegou ao Brasil. Nos postos de combustíveis brasileiros, o litro da gasolina bateu os R$ 11 no Acre. Como fazer para conter a alta dos preços é o tema da minha entrevista com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo. Bom dia, Vivi. Tudo bom? Quioche, com a guerra na Ucrânia, o valor do barril do petróleo atingiu o maior valor aí em 14 anos. Por aqui, a Petrobras reajustou o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. E aí, como eu falei na abertura, a gasolina passou dos R$ 11 no interior do Acre. O Congresso tomou uma série de medidas aí para segurar a alta. Uma delas, a mudança na cobrança do ICMS sobre combustíveis. Queria que o senhor explicasse para a gente como vai se dar essa mudança e se ela é justa. E o senhor acredita que os secretários de Fazenda dos estados têm motivo para reclamar? Eles alegam que congelaram aí o ICMS desde novembro do ano passado. O Congresso Nacional ele implementou um preceito constitucional que prevê a alíquota uniforme na operação com combustíveis, monofásica, quer dizer, tributa uma vez só numa das fases da circulação de mercadoria. Então, foi implementada a toque de caixa em 3 dias, aprovaram o projeto de lei complementar número 11 de 2020, no dia 10 foi aprovado no Senado, no dia 11 na Câmara, e, no mesmo dia, o presidente da República sancionou em forma de lei complementar 192, de 11 de março de 2022. Então, esse projeto, ele procura minimizar os efeitos da alta de combustível através da implantação de uma tributação numa fase única, não é? Isto é, na produção. Então, os contribuintes seriam os produtores ou estabelecimentos equiparados a ele e, no caso de importação, seria no ato da desembaraço aduaneiro pago pelo importador. Agora, a alíquota ficou de ser decidido pelo CONFAS, quer dizer, pelos estados, através de acompanhando a evolução do petróleo no mercado internacional. Vale dizer, numa conjuntura atual, tudo indica que essa alíquota não será baixa. Não é? Mas o grande defeito dessa lei complementar aprovada a toque de caixa, não é que está no vício da inconstitucionalidade incurável. Porque a lei complementar, no artigo 1º, ele implementa a alíquota única, uma tributação monofásica do combustível. No artigo 2º, ele define quais são os combustíveis sujeitos a essa tributação monofásica. São a gasolina, o etanol combustível, seria o diesel, biodiesel, gás liquefeito e o gás de cozinha. Então, esses seriam os derivados de petróleo sujeitos à tributação monofásica. Agora, o artigo 3º, ele diz que quando se trata de operações interestaduais entre consumidores finais e contribuintes, aplicar a alíquota interestadual. Tudo bem, está de acordo com a Constituição. Mas o inciso 4º desse artigo 3º diz que quando o combustível, com exceção do biodiesel e do diesel, é destinado a consumidor final não contribuinte do ICMS, o imposto caberá ao estado de origem. Aí entrou em choque frontal com o dispositivo do inciso 7º do artigo 155, parágrafo 2º da Constituição vigente, que diz que, em qualquer hipótese, na operação interestadual com combustível, de qualquer natureza, o imposto caberá sempre ao estado de consumo. Então, aí houve uma inconstitucionalidade, entendeu? E mais ainda, essa lei complementar permite uma diferenciação de alíquotas em função de cada tipo de combustível definido no artigo 2º. Então, para biodiesel pode ser um, para diesel é outro, para gasolina é outro, para gás é outro.
Ora, isso contraria o princípio da seletividade de alíquotas em função da essencialidade de mercadorias que está no texto constitucional. Por quê? Qualquer que seja o tipo de combustível, eles serão igualmente essenciais no mundo contemporâneo. O que a Constituição permite, a seletividade alíquota, é mediante o confronto de um produto com outro produto, para ver qual que é mais essencial. Agora, você não pode escolher o que é mais essencial, se é energia elétrica ou combustível, se ambos são essenciais, entendeu? Então, aí está a outra inconstitucionalidade, entendeu? Agora, mandar que os estados deliberem, através do CONFAS, a fixação da alíquota de REN, isso daí não é factível. Os estados não vão sentar em cima, não vão querer deliberar. E se o fizerem, vão fazer de tal forma que a alíquota uniforme vai ficar lá em cima, entendeu? Agora, eu digo, Vivi, não é o regime tributário que vai baratear. O que vai baratear é a base de cálculo menor e a alíquota menor. É isso que vai baratear. Isso daí ninguém está querendo fazer. Por quê? Se os estados já não estão cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, que mandou reduzir as alíquotas de 25% de incidentes sobre energia elétrica, ora, esse acordo aplica-se ipso facto em relação a todos os outros produtos essenciais, telecomunicações, combustível, não é só energia, entendeu? Então, se eles não estão fazendo isso, nada sinaliza no sentido de os estados quererem abrir mão da poupuda receita que eles estão oferindo. Porque os governadores estão tributando mais onde é mais fácil tributar e onde é mais rentável. Eles não querem abrir mão disso. Então, isso é que não vai dar certo. Agora, o grande erro da política brasileira é que está querendo consertar o estrago da elevação do combustível com impacto negativo na nossa economia e também na vida do cidadão brasileiro através do instrumento tributário. Não, não tem que mexer no instrumento tributário. Ele tem que forçar os estados simplesmente a cumprir o que está na Constituição. E não tem que inovar. Eles têm que traçar uma política de preços da Petrobras. Dizer que é para preservar a lucratividade, para não dar prejuízo, você conversa para boi dormir. Porque nós sabemos que a Petrobras tanto importa gasolina e diesel, como exporta totalmente a produção de petróleo lá no pré-sal. Então, o que a Petrobras gasta com importação está lucrando com a exportação. Se você não fizer uma conta de confronto entre o que entra e o que sai, não cabe falar em prejuízo. O certo é que a Petrobras, que tem subsidiário no exterior, tornou-se a maior multinacional do planeta. Então, isso daí ninguém toca no assunto, porque, como dizia lá o Al Gore, é uma verdade inconveniente, entendeu? Então, ele tem que mexer na causa e não ficar mexendo nos efeitos, entendeu? E mais ainda, o governo militar fez 100 mil quilômetros de rodovia, né? E agora, além de não manter, nós estamos diminuindo, estamos perdendo rodovias, estradas esburacadas. Então, o governo tem que pensar em recuperar as rodovias e, mais ainda, procurar expandir essa malha viária. E pensar também num sistema de implementação do sistema de transporte multimodal. Você intercalar transporte terrestre, transporte ferroviário, transporte marítimo, para dar agilidade no fluxo de cargas, para baratear o custo. Isso daí é um trabalho de estatista, né, que nós não temos. Por isso que ninguém está implementando isso daí. Então, temos um leque de opções. E mais ainda, Vivi, a Argentina está fornecendo gasolina a R$ 4,20. Aqui, como você falou, em Acre, você falou, R$ 11. Por que é essa discrepância? Porque lá o governo está para o povo. Produto essencial, o governo subsidia. Aqui não.
em vez de o governo dar a mão para o povo, está aproveitando essa situação anômala para oferir mais lucros, entendeu? Isso que está errado, não é? O Estado tem que existir em função do povo e não ao contrário, como eles estão fazendo, entendeu? Então, num momento em que o brasileiro está sofrendo, que a economia está à beira do colapso, não é? Por causa do encarecimento do combustível, os caminhoneiros, em vez de entrar em greve, o Estado tem que dar a mão, tem que dar um subsídio temporário, até passar esse vendaval provocado pela guerra, entendeu? Mas não, o Estado cruza os braços e fica buscando mecanismos que não tem nada a ver, só para tentar consertar os efeitos aqui e acolá, mas não mexe com a causa. Isso que está errado. Doutor Pioche, o senhor falou aí sobre subsídios, né? Lembrando que o nosso ministro Paulo Guedes tem horror à palavra subsídio, né? Ultimamente, a última vez que perguntaram sobre isso para ele respondeu que ele vai aguardar o que vai acontecer, qual será a duração da guerra da Ucrânia para poder tomar alguma medida. E lembrando aí que o governo federal zerou os impostos federais sobre o diesel e o gás. E agora pensa em zerar impostos também para a gasolina. O presidente fez várias críticas à Petrobras nesse final de semana e o ministro Paulo Guedes, como eu já falei, não quer ouvir na palavra subsídio, muito menos para a gasolina. Assim como a redução aí de impostos sobre a linha branca, a gente já viu essa política de subsídios para combustíveis. É populismo ou, como o senhor falou, no momento de exceção por causa da guerra, tem como dar certo essas políticas de subsídios para combustíveis? Bom, vamos por etapa. Em primeiro lugar, esse ministro liberal, Paulo Guedes, você já deve ter percebido, todo o povo já percebeu. Ele é daqueles que reza com a seguinte cartilha: o Estado é um fim em si mesmo. Não é? O Estado não existe para socorrer a população ou coisa parecida. O Estado é o fim, entendeu? Então, o que importa é o Estado rico e o pobre que se dane. Então, esse é o pensamento dele. Segundo lugar, é claro que o subsídio tem que ser dado num momento de dificuldade. Para isso que existe o Estado, entendeu? Agora, o Estado não é um fim em si mesmo, entendeu? O Estado tem que cumprir a sua finalidade social, entendeu? Se o Estado lava as mãos num momento de dificuldade que o povo está passando, quem é que vai socorrer o Estado? Então, qual é a finalidade de o povo se unir em torno de um Estado, criando uma nação, se o Estado não lhe dá proteção quando precisa? Então, é evidente que o subsídio é legítimo. E também, a única coisa de positivo, de efeito prático e imediato, que essa lei complementar 192 trouxe, é exatamente a redução alíquota zero dos combustíveis, né? Exonerando do pagamento do PIS, PASEP e COFINS. E também exonerando em relação a biodiesel, diesel e gás liquefeito importado. Né? Então, isso é o único efeito positivo imediato da Lei Complementar 190. Quanto a mais, é um desastre. Era melhor deixar como estava. Doutor Pioche, e falando nisso, além de todas essas medidas, o Congresso Nacional também instituiu aí um vale gasolina para taxistas, motociclistas e motoristas de aplicativos. Mas essa lei só pode valer a partir de 2023. Porque em 22, como é ano eleitoral, uma lei como essa, um benefício para a população como esse, não poderia valer. Mas, na sua opinião, só valeria, a lei diz, valeria em casos de exceção. A guerra na Ucrânia e essa pressão internacional sobre o preço dos combustíveis não seria aí um caso de exceção para que esse vale gasolina valesse a partir de agora, de 2022? Sem dúvida, Eliane. Sem dúvida, Vivi, porque se não valesse o regime excepcional, a própria lei complementar também não poderia, porque estamos no ano eleitoral, você não pode dar benefício, porque a lei complementar, em tese,
em que pese a sua inconstitucionalidade, ele não deixa de ser um benefício. Então, o benefício não pode ser concedido no ano eleitoral e também não pode ser concedido sem um impacto orçamentário e financeiro nos 3 anos subsequentes, no próprio exercício e nos 3 anos subsequentes, e sem medida de compensação. Onde que está a previsão de outro tributo para cobrir o rombo que vai ficar com a implementação da lei? Não é? Então, é evidente que estamos num regime excepcional, essa medida poderia ser tomada. Então, eu entendo esse discurso do governo como um discurso populista, entendeu? Para ganhar simpatia do povo. Eu quero fazer, mas tem uma lei aqui que me impede, tal. Então, vocês têm que ter paciência, vai ficar para outro ano, quando a coisa já tiver tudo normal, entendeu? Então, é um discurso populista, entendeu? É coisa de oportunista. Doutor Kiyoshi, como diz o Paulo Guedes, o nosso ministro, vamos continuar contando aí com a resiliência, a fé e a colaboração dos brasileiros, né? Doutor Kiyoshi, queria muito agradecer a sua presença aqui no LGT Notícias e vamos falar muito ainda sobre o preço dos combustíveis com a guerra na Ucrânia. Sangue, neve e lágrimas, entendeu? Pois é, exatamente. Mais uma vez, muito obrigada. Este foi o Dr. Kiyoshi Harada falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!